Mais uma voltinha, mais uma semaninha aqui neste mundo das criptomoedas. Vamos ter uma semana com alguma volatilidade porque vamos ter eventos macroeconómicos que podem abalar os mercados, seja para cima ou para baixo, isso eu já não sei. Mas vamos analisar o que é que vai acontecer esta semana. Vou-vos também pôr a par das últimas novidades para vocês ficarem sempre em cima do acontecimento. Portanto, meus amigos, sem mais demoras, vamos então avançar com mais um episódio do Alex Crypto. Vamos então avançar, meus amigos, com as principais novidades. Se é a primeira vez que me estás a ouvir, vê o episódio até ao final e se achares que vale a pena, subscreve o canal, comenta, carrega no gosto. Já sabem como é que isto funciona ao nível do YouTube. Estamos dependentes dos vossos gostos, portanto demoram 2 segundinhos para vocês ajudarem aqui o canal a crescer. Espero que tenham tido um bom fim de semana. Não foi um fim de semana com boas notícias, infelizmente. Como eu costumo dizer, perdemos um dos nossos, perdemos uma pessoa que, o irmão também, mas efetivamente o Diogo Jota era uma pessoa que nós tínhamos alguma ligação emocional, esteve na nossa casa muitas vezes, fez-me saltar do sofá muitas vezes, portanto, infelizmente, e a forma como foi e aquilo que aconteceu, de facto, é muito trágico. Mas o mundo não para de rodar e temos que seguir em frente e que aquela família encontre paz de qualquer forma mais possível, que consiga encontrar paz, porque de facto não vai ser fácil. Mas pronto, vamos avançar então com notícias e temos que falar sobre o sentimento do mercado, porque o sentimento do mercado está de facto em ganância extrema. Certo? E apesar de não ser uma ganância extrema, ou seja, perto dos 100 pontos, mas estamos nos 78 pontos, o que também não deixa de ser um sinal com algum alerta. E é das poucas coisas neste momento que me está a pôr um bocadinho de pé atrás relativamente aos mercados, é o SP500, já vamos falar um bocadinho sobre ele. Mas reparem o que é que está a acontecer com Bitcoin, com o mercado das criptomoedas ao nível da ganância do medo, e é Bitcoin, desculpem, isto é relacionado com Bitcoin. Nós podemos ver que tivemos que tanta coisa que eu tenho para aqui. Tivemos aqui um breakout. Como vocês podem ver, estamos nesta fase a fazer um movimento de lateralização e acho que é muito semelhante ao que aconteceu aqui em outubro, novembro de 2024, em que nós tivemos um movimento expressivo ao nível do sentimento do mercado, estivemos a fazer uma bull flag e depois disparámos então para valores acima dos 80 pontos, 80, 90 pontos, chegámos mesmo aos 93 ou 94 pontos. Portanto, podemos estar na iminência de fazer essa pernada para então atingir valores efetivamente de ganância extrema. São sempre sinais de alerta. E antes de avançarmos, eu quero te perguntar diretamente se estás interessado em ganhar um iPhone 16. Sim, ouviste bem, é um iPhone 16. Então não chegues à frente, porque senão podes-te vir a arrepender. Meus caros, eu vou apresentar um novo parceiro da comunidade Alex Crypto, é a BingX. Portanto, é uma plataforma centralizada, é patrocinadora do Chelsea, portanto vocês seguramente a conhecem. E eu não tenho, por norma, não tinha um patrocinador de uma plataforma centralizada. Nunca o tive, não posso ter falado de uma ou outra, mas não foi um patrocínio de médio e longo prazo. Então chegou a altura, eu comecei a falar com várias plataformas e eu tinha 2 premissas que tinham a ser cumpridas. A primeira, uma plataforma que valorizasse o meu trabalho, e a BingX fez isso. Outra premissa muito importante para mim, uma plataforma que valorizasse a minha comunidade e que tivesse em conta a minha comunidade. E a BingX também fez exatamente isso. Portanto, meus amigos, é por causa disso que está esta campanha aqui. Logo a abrir, 35 USDT que vocês podem usufruir para operar dentro da BingX e de uma forma tremendamente fácil, sinceramente, de atingir. Portanto, basta vocês fazerem KYC, já têm direito a 20 USDT, depois de depositar 50 USDT, já têm direito a 5 USDT e assim sucessivamente aquilo que vocês podem ver aqui na imagem. Vocês leiam também as condições aqui, porque eu não vou estar aqui a ler isto tudo, certo? Mas, para mim, o que é determinante é a forma como eles querem entrar em Portugal. Portanto, a BingX está, de facto, muito interessada no cliente português e está a fazer um forcing, de facto, para capturar, salvo seja, para captar novos clientes, e então é por causa que também está a aposta da BingX no Alex Crypto, e eu também juntei-me a eles exatamente com esse intuito. E se vocês querem, de facto,
facto operar numa plataforma que tem um sistema de copy trading altamente conhecido e reputado, e é como se fosse uma social trade, digamos assim, aquilo é mais do que um copy trade, tem todas as referências relevantes que uma plataforma deve ter, deste spot, deste futuro, staking e tudo mais, e também, meus amigos, é uma plataforma nunca teve nenhum problema a nível de hack, está devidamente regulada, portanto vocês daí não vão ter qualquer problema. E ainda, lembram um concurso, vocês não se lembram do 1, 2, 3, e ainda eu vou lançar um desconto de 50% de entrada na minha comunidade privada. E porquê? Porque eu vou lançar um sistema de copy trade na BingX, exclusivo na BingX, ou seja, eu a partir de agora vou ter mais tempo para operar no mercado, e então vou começar a fazer trading de uma forma regular, ok? E então vou usar exatamente a conta da BingX. E se vocês não sabem, os meus resultados, digamos assim, no mês passado foram estes que aqui estão na imagem: 102% de lucro. É uma plataforma, é uma estratégia simples, na minha opinião. Utiliza uma estratégia de martingale, vocês seguramente conhecem também. Não tem alavancagem, exceto Bitcoin e Ethereum, que será a vezes 3, mas de uma forma muito tranquila, que eu estou a pensar a operar no mercado e com ganhos regulares e constantes. Eu acho que está na altura de eu de facto me expor um bocadinho mais ao trading, ok? Portanto, se vocês estão interessados em habilitarem-se um iPhone 16, atenção que temos de ter 200 inscritos para ter um iPhone 16 com um depósito de $50 e uma operação de futuros em $50, ok? 35 USDT e entrarem com 50% de desconto na minha comunidade privada, vão à descrição do episódio e tem lá os links todos, ok? E no final do episódio também vou deixar uma imagem da BingX que vocês podem carregar diretamente para então se registarem. Ok, meus amigos? No SP500 nós estamos a assistir a algo que é muito raro acontecer, mesmo no SP500, que costuma fazer recuperações em V. Fazer recuperações em V tão expressivas não é muito comum, e nós estamos de facto com o mercado já bastante esticado. E vocês, se não acreditam no que eu estou a dizer, reparem bem o que é que está a acontecer na diária. Temos um RSI em território overbought, e nós podemos ver que quando nós temos esse tipo de mercado em território overbought, nós podemos ver que o SP500 costuma fazer ou uma pausa, ok, ou uma retração, e nós podemos ver exatamente isso aqui assim. E além de que, quando nós passamos máximos históricos, nós podemos ver que, por norma, o SP500 faz uma retração. Portanto, tudo aponta que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter então uma retração do SP500, pode ser, como vocês podem ver aqui na imagem, um bullish retest, e também podemos ver que relativamente a Bitcoin há uma divergência, ou seja, Bitcoin tem lateralizado, ok? Enquanto que o SP500 tem subido desde 22 de maio, como nós podemos constatar aqui também no gráfico. E agora a questão é saber o seguinte: se BTC vai fazer um catch-up trade, não é? Vai tentar apanhar o SP500 e vai então ter este movimento de alta, ou como é que o BTC vai se comportar com a possível e provável retração do SP500. Portanto, vai ser muito interessante ver. Acima de tudo, eu só quero ver uma coisa: eu não quero ver BTC perder esta estrutura de bandeira de alta, ok? Esta bandeira de alta que aqui está, enquanto o SP500 estiver a fazer a sua retração, seja mais profunda ou menos profunda. Se conseguimos sobreviver a essa retração do SP500, muito bom sinal para Bitcoin, muito bom sinal para o mercado das criptomoedas. Cá estarei eu para vos pôr a par das principais novidades. Ao nível dos dados on-chain, as coisas não estão más, meus amigos. As coisas até estão bastante interessantes, porque nós podemos ver que quando nós temos um dip ao nível do funding rate, nós podemos ver que o preço depois costuma ter uma projeção expressiva quando nós temos essa retração do funding rate. E esse movimento mais expressivo costuma depois vir alavancado, ou seja, muita entrada em futuros que faz esse movimento de aceleração mais expressivo, como nós temos visto no passado. Portanto, neste momento o setup está feito, portanto o funding rate fez um reset total, entrou em negativo, o leverage foi completamente liquidado, está completamente limpo, e nós neste momento até temos ali na zona dos, não tenho aqui no gráfico, mas sei, na zona ali dos $113 mil temos ali liquidez para ir buscar. Portanto, tudo aponta
que este imã dos 113 mil dólares poderá de facto levar a BTC a esse valor, ou então quiçá depois ultrapassar. Depois, se formos rejeitados, isso aí já é outra conversa, mas neste momento, ao nível de dados on-chain, as coisas já estão bastante interessantes. E o último trimestre de BTC foi de facto um dos melhores setores em 2025, continua a ser Bitcoin, seguramente dos melhores ativos para investir, e é por causa que está a ter tanto interesse a nível institucional, e podemos ver que o Bitcoin e ouro nos últimos 12 anos, e aqui neste caso o Bitcoin está a superar o ouro, também tem um market cap mais baixo, também temos que ser justos, mas de facto a portar-se muitíssimo bem. Agora, curiosamente nesta imagem, reparem bem quem é que está em último lugar. Ethereum, é verdade. Apesar de agora estar um bocadinho melhor, mas meus amigos, Ethereum ainda não fez máximos históricos e Bitcoin já ultrapassou os máximos históricos dos 69 mil dólares, já vai nos 108, 109 mil dólares. Meu Deus, como isto está diferente este ciclo, meu Deus. Agora, as notícias boas continuam, neste caso, para Bitcoin. Agora é um banco na Bélgica, o QBC, que vai lançar uma plataforma de trading para retalho, ou seja, para consumidores de retalho, que é efetivamente bullish. A Suécia quer confiscar criptomoedas de criminosos para criar a sua própria reserva estratégica de valor, portanto também uma boa notícia. Relativamente aos dados macroeconómicos que surgiram na semana passada, claramente o destaque está para os níveis de desemprego, que passou de 4.2 para 4.1, mas a previsão era 4.3. Neste momento estamos naquela zona em que o FED considera emprego total, certo? 4.1 para eles é como se fosse emprego total. Isto foi uma surpresa, muita gente estava à espera que o desemprego aumentasse, e agora sinceramente nós vamos estar um bocadinho a olhar para a inflação, porque a inflação, se de facto ficar controlada, pode ajudar o Fed a baixar as taxas de juros. Agora, se o desemprego está controlado e a inflação começar a subir, dificilmente o Fed vai baixar as taxas de juros, seguramente. Agora, com a ajuda da inteligência artificial, nós podemos ver que estes dados não foram muito positivos, os JOLTS, o Non-Farm Payrolls e a taxa de desemprego para a descida das taxas de juros. Agora, ao nível do ISM, da indústria e também dos serviços, nós podemos ver que há aqui uma ligeira diferença. Portanto, ao nível da indústria, podemos ver que ela está ainda em ligeira contração, abaixo dos 50 pontos, enquanto nos serviços estamos acima dos 50 pontos, o que também revela alguns sinais que a economia pode estar a crescer. Agora, ao nível do desemprego, há aqui dados importantes, porque surgiram logo posts a dizer que as coisas não são bem assim, as coisas não estão tão bem como se pode querer pintar, apesar dos dados dizerem o que estão a dizer. Por exemplo, o número de pessoas que deixaram os seus empregos voluntariamente, atenção a isto, voluntariamente, nos Estados Unidos caiu em 151 mil pessoas em maio, passando então para 704 mil, o menor número desde novembro de 2020. E isto significa o quê? Significa que numa economia tão aberta, tão volátil como é a economia americana, neste momento as pessoas estão a preferir alguma estabilidade nos empregos que neste momento têm, porque estão com algum receio do que poderá vir no futuro. Aliás, nós podemos ver neste gráfico, quando nós temos estes movimentos de queda mais expressivos, normalmente surgem estas barras mais vincadas, mais sombreadas, que significa recessão. Portanto, é sempre um sinal de alerta. O emprego privado nos Estados Unidos está também a diminuir, o que também é um fator preocupante, porque a economia americana depende muito do setor privado. É a segunda maior queda desde a pandemia de 2020 e muitos indicadores estão a sugerir que o mercado de trabalho está a contrair-se. E nós podemos ver exatamente que isto já não acontecia desde 2023, uma situação deste calibre. O crescimento dos empregos nos Estados Unidos parece sólido em junho, mas os números principais escondem uma dura realidade. Muitos empregadores privados não estão a contratar mais pessoas. Portanto, isto aqui é fonte do Real Time Economics. Portanto, vamos ver o que é que isto vai desenrolar no futuro. Há aqui dados macroeconómicos de facto contraditórios. Agora, o que é que os mercados estão a ler e o que é que os mercados estão a dizer? Estão a dizer, meus amigos, nem pensar em reduzir as taxas de juros este mês. E nós passámos de 25%
10% de probabilidade de baixar 0,25 pontos ao nível do Fed, das taxas do Fed, e agora para 4,7%. Portanto, efetivamente, não vai haver corte das taxas de juros, e agora só para setembro, porque depois de agosto vai tudo de férias, vai tudo para o Caribe e ninguém quer saber nada disto, ok? Até porque os mercados costumam ficar muito lentos. E foi aprovada a Big Beautiful Bill, ou tal como costumo chamar o Big Beautiful Pump, porque isto vai ser uma injeção de liquidez brutal que vai acontecer nos Estados Unidos. Há muita polémica relativamente a isto, proteção dos mais riscos, proteção dos mais desfavorecidos, pronto, não quero entrar por aí, mas que efetivamente ela foi aprovada. Houve ainda dúvidas se ela iria passar, mas de facto passou em todos os trâmites e agora Donald Trump assinou nesta grande festa que aqui foi feita na Casa Branca. Com isto, Elon Musk, o principal aliado no passado e principal fornecedor financeiro da campanha de Donald Trump, neste momento está completamente virado para o outro lado, e esta Big Beautiful Bill foi o que fez esta ruptura total. E neste momento Elon Musk vai criar um partido, pelos vistos vai criar um partido, e foi-lhe questionado se ele iria utilizar, ou se esse partido iria abraçar a ideologia de Bitcoin, ou iria abraçar Bitcoin, e ele diz que sim, que Fiat is hopeless, portanto não serve para nada, não tem futuro. Portanto, engraçado o posicionamento de Elon Musk. Agora, com esta Big Beautiful Bill, a dívida total americana deve então chegar aos 40 trilhões de dólares, isto vai representar um aumento de quase 17 trilhões de dólares em 6 anos, ou seja, uma coisa inacreditável. Nunca na história dos Estados Unidos tomaram empréstimos nem remotamente próximos dos níveis que estão neste momento a ser praticados. Meus amigos, os Estados Unidos ainda não disseram, ainda não sabem, ou melhor, se calhar sabem, mas estão claramente em falência técnica. Portanto, já há muito tempo estão em falência técnica, mas acho que neste momento estão num ponto em que já dificilmente vão recuperar, e neste momento estamos naquela fase de empurrar com a barriga, e neste momento com um presidente que está a fazer o último mandato com a idade que tem e quer deixar claramente uma marca em que a imagem parece que está tudo bem, mas vai ser muito difícil nos próximos anos, não tenho dúvidas para as pessoas que vivem nos Estados Unidos, vai ser de facto muito complicado. Digam nos comentários o que é que vocês acham, se calhar posso estar enganado. Agora, é uma semana importante, e porquê é que é uma semana? Porque vamos ter novidades nas tarifas, é verdade. Os negociadores da União Europeia não conseguiram chegar a um avanço nas negociações comerciais com os Estados Unidos. Portanto, estas discussões devem continuar no fim de semana, portanto, isto foi no dia 4 de julho que foi publicado, de acordo com os diplomatas da União Europeia. Fiz uma ronda pelas notícias, ainda não vi nenhum acordo, portanto deduzo que as coisas estejam exatamente assim em águas de bacalhau. E lembro que o prazo é dia 9, vai terminar, hoje é dia 6, portanto vai terminar dia 7. Portanto, vai terminar quinta-feira. Estados Unidos ameaçam impor tarifa de 17% sobre exportações de alimentos na União Europeia. Portanto, neste momento estamos naquela fase de falar um bocadinho mais grosso, tentar que haja aqui um acordo, puxar um bocadinho aqui a corda. E na Alemanha afirma-se que ela tudo fará para manter laços fortes com os Estados Unidos, mas alerta que a Europa deve estar preparada para um possível declínio na relação americana, e isto de facto pode ser algo que pode prejudicar os mercados este fim de semana. Agora, tal como eu tenho dito desde o início, eu acredito que isto é tudo política, isto é tudo para obrigar a chegar a um acordo, e efetivamente vai ser sempre benéfico para os Estados Unidos, tendo em conta o ponto de partida. O secretário do Tesouro americano, Bessent, disse que o Trump vai impor tarifas de nível 2... tarifas de nível 2 de abril. Tarifas quando foram colocadas no dia 2 de abril aos países que não fecharem acordos comerciais com os Estados Unidos, e que vão então entrar em vigor no dia 1 de agosto. Portanto, indiretamente o que aconteceu foi que o Donald Trump estendeu um bocadinho mais o prazo de 9 de julho a 1 de agosto. Aqui, sinceramente, não sei se isto inclui a Europa, por acaso não consegui determinar isso, mas se assim for, é efetivamente uma boa notícia. Agora, Donald Trump vai utilizar então a política que envia uma cartinha e vão dizer, são estas as condições. Aceitam, não aceitam, azarito para vocês, e as tarifas podem então variar para 10% a 70%. Eu acho que, sinceramente, que os mercados já estão um bocadinho a precificar estas negociações, já perceberam um bocadinho que isto é puxa de um lado, empurra do outro, facilita de um lado, depois aperta do outro, e acho que os mercados sinceramente já não vão ligar muito a isto, porque até a situação mais crónica era com a China, e aquilo com a China está relativamente resolvido. Já que estou a falar da China, gigantes da tecnologia da China, como a Alibaba, estão a pedir
ao Banco Central que autorize stablecoins baseadas no Yuan para combater a crescente influência das stablecoins americanas. E cá está a luta titânica que vai acontecer entre as duas maiores potências mundiais a nível económico, e as stablecoins vão seguramente estar aqui com um foco muito central, porque Donald Trump está claramente a apostar nisso, está claramente a apostar para valorizar o próprio dólar, e neste momento a China já se apercebeu que também vai ter que se posicionar. Portanto, não se admirem de ver stablecoins relacionadas, criadas com ligação ao Yuan, não se admirem de ver stablecoins criadas com base dos BRICS também. Portanto, vamos ter aqui claramente notícias relevantes nos próximos anos a surgir sobre as stablecoins. Agora, outra notícia que também está a acontecer: o primeiro banco digital japonês utilizou a Solana para também criar uma stablecoin. Portanto, nós vamos ver várias blockchains que vão servir para esta criação de stablecoins, e não vai ser apenas e só restrita a Ethereum, tal como eu vos tinha dito no último episódio. Portanto, neste caso temos Solana aqui com um banco japonês. Banco suíço apoia uma stablecoin em Ripple, cá está. Portanto, neste momento vamos ter também Ripple a criar a sua própria stablecoin, e já tem um banco suíço por trás. E há quem diga, neste caso, como é que ele se chama? É do Coin Bureau, agora esqueci-me o nome dele, que diz que cada transação com a stablecoin da Ripple vai criar mais procura e vai infletar cada vez mais o token XRP, porque é uma ponte direta. E como XRP tem um supply fixo, isto indiretamente pode causar que XRP possa atingir valores mais altos e possa valorizar o seu token. Não sei, vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Outra notícia relativamente aos ETFs, neste caso o primeiro ETF então de Solana foi lançado, e o primeiro ainda não foi mal. Foram cerca de 12 milhões de entradas via ETF em Solana, com um volume de 33 milhões em volume. E Eric Balchumas, que é o Big Boss, digamos assim, o expert nesta matéria, diz que foi um desempenho bastante positivo comparando com outros ETFs, até comparando com outros mercados. A SEC suspendeu o lançamento de ETF da Grayscale. Lembram-se daquilo que eu tinha falado no último episódio, que este ETF é basicamente um índice, digamos assim, com vários tokens, desde Bitcoin a Cardano. Pelos vistos ainda não avançou, mas dizem que é apenas e só uma revisão de rotina, que é uma questão de tempo que até ser devidamente aprovado. Também ao nível da tokenização de ativos, as coisas estão a acelerar, onde o Finance está a adquirir uma corretora regulamentada pela SEC, que é a Oasis Pro, para garantir licenças importantes ao nível da negociação de ações agora não esqueci. Não consigo dizer a palavra, mas vocês perceberam. A Onda Finance e a Pantera Capital também vão lançar uma iniciativa com 250 milhões de dólares para investir em tokenização de ativos do mundo real. E temos, reparem bem aqui o gráfico, em Solana, o aumento brutal que houve. Houve um aumento de 7 vezes, 5 vezes, em apenas 2 dias, ao nível do volume da tokenização de ativos na rede Solana. Brutal. E aqui vemos bem: Solana, Arbitrum, Base, Gnosis, Polygon, Avalanche, Ethereum, XRP. Reparem bem quem é que está neste momento à frente. É Solana, ok? Portanto, vamos ver aqui se Solana vai liderar o mercado, tal como aconteceu, lembra-se a questão das meme coins, e pode também acontecer um bocadinho nesta fase, ao nível de tokenização de ativos. Surgiu uma notícia muito bullish para a TON no fim de semana, que a TON Coin, portanto, vai lançar o Golden Visa para os Emirados Árabes Unidos com uma validade de 10 anos, o que é brutal. Portanto, este Visa de staking de TON exige $100 mil, ok, em staking, e que pode ser desbloqueado após 3 anos, numa taxa única de processamento para $35 mil, o que é brutal, porque o Golden Visa tradicional nos Emirados custa $540 mil em imóveis ou depósito fixo e que não são reembolsáveis. O que é que aconteceu ao token de TON? Disparou logo 5 ou 6 ou 7 ou 8%, mal surgiu a notícia, mas isto não é verdade. Pelos vistos, já veio um desmentido a dizer que isto afinal não é verdade, não corresponde à realidade e que não vai acontecer. Portanto, não sei, não percebo porque é que se lança estas notícias assim. Mas, efetivamente, agora a Toncoin teve uma retração ao nível do preço. Mas fica aqui a verdade dos factos.
Agora, surgiu também movimentações de 8,69 bilhões de dólares em Bitcoin, que levou o mercado a abanar um bocadinho, certo? E houve muita especulação de quem é que era este capital. Portanto, é uma carteira que está a dormir há 14 anos, ou melhor, estava a dormir há 14 anos, e o analista diz que 99,99% de certeza que se trata de Roger Ver. Portanto, é aquele considerado o Jesus, digamos assim, de Bitcoin, um enorme evangelista, um enorme promotor logo dos seus primórdios. Há quem diga também que pode ser um hack, mas nada disso, já veio um desmentido também, não é Roger Ver. O que poderá ser é movimentações ligadas a uma carteira da Mt. Gox. Portanto, é aquilo que parece que está mais neste momento em cima da mesa. E por fim, meus amigos, até porque eu falei isto num dos episódios e vamos aqui repor a verdade dos factos, eu tinha-vos dito que neste momento, com a lei vigente para as criptomoedas em Portugal, seria muito interessante comprar estes tokens neste momento relacionados com o mercado tradicional e ficarmos isentos dos impostos, com os tais 28%, desde que tivéssemos os ativos de 28%, mas houve pessoas que ouviram aquilo que eu disse e agradeço imenso, vieram logo alertar-me que as coisas não são bem assim. E aqui está, nós podemos ver e ler que um token deve ser considerado um valor mobiliário se for um documento que representa situações jurídicas privadas e patrimoniais e se, considerando essas situações, for comparável com valores mobiliários típicos. A CMVM busca identificar se o token oferece aos seus detentores direitos ou expectativas de retorno que se assemelham aos de investimentos em valores mobiliários tradicionais, como ações ou títulos de dívida. Ou seja, neste momento nós estamos a falar de um ativo que está tokenizado, certo? Por essa vertente, até dá a sensação, ok, que isto é blockchain, isto é cripto, portanto ficamos isentos. Só que estes tokens também dão dividendos e, tal como dão dividendos, pode ser então considerado um valor mobiliário. Eu até falei com o contabilista das criptomoedas, que é o Mário Moura, que já veio aqui ao canal várias vezes, e ele diz que é o que está neste momento a ser discutido. Ainda há dúvidas relativamente a esta questão, portanto vamos deixar a coisa assim como é, que é o que está a acontecer, que há dúvidas e não há nenhuma certeza que se vamos ter aquela isenção de um ano para estes ativos tokenizados ao nível do mercado tradicional. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Subscrevam o canal, comentem e carreguem no gosto, que a gerência agradece. Beijinhos e abraços e até uma próxima.